Ora então, muito bem-vindos novamente aqui ao nosso ciclo de entrevistas a candidatos às eleições autárquicas que se realizam em 12 de outubro próximo. Hoje temos connosco o António Faria, que se candidata à Assembleia Municipal de Felgueiras pela coligação Sim Acredita, que é uma coligação aqui entre o Partido Livre e o Partido Socialista. António Faria já tem aqui uma longa e ilustre carreira na parte da política aqui. Já foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de Felgueiras, para o Dr. Nuno Fonseca. Também já foi deputado da Nação em 2 legislaturas. Mais recentemente candidatou-se também no âmbito das legislativas, agora em maio. Militante do PS desde 1992. António Faria, obrigado por aceitar o convite para fazer aqui esta nossa entrevista. Eu gostaria de começar por perguntar ao António, olhando aqui para a sua carreira aqui na política, ao serviço da política, ao serviço de Felgueiras e também da Nação, obviamente, o que o motiva a encabeçar uma lista para a Assembleia Municipal de Felgueiras neste momento? Muito obrigado pelo convite ao Semanário de Felgueiras. As razões que motivam para este desafio de liderar uma candidatura do Sim Acredita à Assembleia Municipal são vários. Desde logo, o amor que tenho a Felgueiras e à minha terra. Eu não sou natural de Felgueiras, mas de qualquer forma vivo cá desde sempre. O meu pai e a minha mãe são daqui, portanto eu vim para cá pequeno e Felgueiras sempre foi a minha terra e será sempre a minha terra. Mesmo quando tive a oportunidade de experimentar outras carreiras políticas lá em Lisboa, sempre com o pensamento em Felgueiras. Portanto, desde aí, o amor à terra estava sempre em primeiro lugar. E depois responder àquilo que foi o desafio que foi lançado por Nuno Fonseca, que me lançou este desafio de ser candidato à presidência da Assembleia Municipal, e eu aceitei esse desafio. Era algo que também faltava no meu percurso político, depois de ter estado envolvido na Câmara Municipal nas funções de chefe de gabinete, que também são muito significantes. Faltava este passo para a Assembleia. Também tínhamos a questão do nosso atual Presidente da Assembleia, que não queria recandidatar-se, e nesse sentido surgiu a oportunidade, o convite de Nuno Fonseca, e eu, obviamente, não poderia dizer que não, porque entendo que o papel que a Assembleia Municipal deve ter também deveria ser um papel em que, com a experiência que fui adquirindo, posso ajudar a dignificar aquilo que é o órgão máximo do Conselho, que é a Assembleia Municipal. E disse isso era algo que nós falávamos um bocadinho antes de nos sentarmos aqui, em que diz que a Assembleia Municipal é o órgão autárquico mais importante, talvez mais do que a Câmara. Podia justificar exatamente qual é que é a importância deste órgão aqui na nossa política local? Eu acho que o órgão Assembleia Municipal é sempre o órgão mais importante em termos autárquicos. Obviamente, o Executivo é quem lidera, quem coordena, quem tem as linhas de orientação daquilo que é o seu projeto, daquilo que quer fazer para o desenvolvimento do Conselho, mas cabe à Assembleia Municipal a fiscalização daquilo que são as ações do Executivo. E é esse o papel que eu entendo que as Assembleias Municipais têm, e por isso é que eu digo que é sempre o órgão mais importante. Porque aquelas decisões mais importantes que são tomadas pelo Executivo Municipal têm que ter sempre a aprovação da Assembleia Municipal, quer seja o orçamento, quer sejam as grandes obras, as grandes opções, tem que ir sempre a votação na Assembleia Municipal. Portanto, se não tiverem essa votação na Assembleia Municipal, essa aprovação da Assembleia Municipal, não podem ser executadas ou implementadas essas medidas por parte de quem coordena, que é o Executivo. Portanto, aqui está a prova de que a Assembleia Municipal é sempre o órgão máximo. E é isso que nós queremos também, e que esta candidatura quer também, e que a minha candidatura quer também, que é ajudar o Executivo, fiscalizando, também não permitindo, e temos aqui que balizar, porque aquilo que é o papel da Assembleia Municipal é mesmo fiscalizar. Obviamente que não quer dizer que aquilo que tenha acontecido nestes últimos anos não tenha sido a fiscalização, mas, sobretudo, dignificar aquilo que é o órgão da Assembleia Municipal. Eu acho que nestes últimos anos falta-nos essa parte. Muitas coisas foram feitas, primeiramente pelo professor Campos, que implementou até um regimento novo na Assembleia Municipal, melhorando alguns aspectos daquilo que tinha sido o regimento anteriormente preparado pelo Dr. Rui Marinho. E depois com o professor Alfredo, que depois da infelicidade que aconteceu com o professor Campos, teve que tomar as rédeas da Assembleia e teve alguma dificuldade, até porque as circunstâncias aproximavam-se estas novas eleições e havia ali alguma expectativa, até por parte também das oposições, de tentar ter outro tipo de protagonismo, e é isso que nós não podemos pretender, não podemos aceitar. A Assembleia Municipal tem que ser um órgão sempre dignificado e com uma política ao mais alto nível para conseguirmos captar cada vez mais jovens
para aquilo que é o interesse da política. E temos que dignificar este órgão. Não podemos permitir alguns comportamentos que têm acontecido nas últimas Assembleias e aquilo que é a experiência que eu também fui adquirindo da Assembleia da República, espero conseguir também aqui aumentar o nível de qualidade e temos jovens com muita qualidade nas listas, quer nas nossas, quer nas da oposição, que possa fazer com que a Assembleia seja realmente algo apetecível de ver, de ouvir. Já falávamos que tínhamos a transmissão nas redes sociais, portanto, conseguir prender os jovens a assistir à Assembleia Municipal e levá-los até no futuro a participar nas próprias Assembleias Municipais. E fala bem aqui desta questão, portanto, a transmissão das Assembleias Municipais, isto é das sessões da Assembleia Municipal, isto é sempre uma dificuldade que nós, como jornalistas, notamos quando vamos a algumas dessas Assembleias em que há pouca participação do público, é um problema. Normalmente, isto, de uma certa forma, esta transmissão que fazem, portanto, das reuniões ordinárias da Assembleia Municipal. Acha que, neste momento, é uma forma de combater, talvez, um pouco de uma ausência do público? Porque lá está, a Assembleia Municipal também é aquela oportunidade para os municípios também se expressarem, se for, portanto, entrar em contacto com o poder autárquico, também que normalmente não notamos muita participação. Qual é que é a sua opinião em termos de o impacto que estas transmissões têm? E se acha que, talvez no futuro, eventualmente sobre a sua liderança, deveria haver algum tipo de alteração ou alterações para que se talvez atraia um pouco mais do público a estas sessões? Essa é uma questão muito importante. Todas as reuniões da Assembleia Municipal são transmitidas, aquelas que são as ordinárias, as extraordinárias não, mas todas as reuniões são transmitidas nas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir. Eu fui uma das pessoas que fui utilizando as redes sociais para ver, porque quando estava em Lisboa assistia na mesma às Assembleias Municipais, conseguia assistir às Assembleias Municipais através das redes sociais, e é sempre importante para conseguirmos também saber aquilo que se passa na nossa terra e aquilo que são as questões políticas que se passam na nossa terra. Há uma questão que tem a ver com aquela que é a crítica que se faz muitas vezes aos políticos, das pessoas que criticam por criticar e quando têm a oportunidade de participar, não participam. E essa é uma questão que eu queria levantar. Eu sei que o Executivo já passou todas as reuniões de Câmara para públicas. Todas elas são públicas. Apenas era uma obrigatória, uma por mês, agora são as duas reuniões do Executivo, são todas tornadas públicas. Mas o que é certo é que nós não temos público a assistir. O público também, eu sei que as reuniões de Câmara também são em dias de semana, quer dizer, é normal que as pessoas não possam assistir. As Assembleias Municipais, por norma, são à sexta-feira, ao final do dia, e há algum público que vai assistindo, sobretudo aquele que gosta de seguir política, mas é sempre difícil que o público participe, por uma razão, no meu entendimento, com uma razão e que nós temos que pensar no regimento alterando para que isso possa também ser possível as pessoas participarem com mais frequência. Perde-se muito tempo nas questões do período antes da ordem do dia, que eu acho que podia ser encurtado aqui de alguma forma, mudando o regimento e dignificando também aquilo que são os atos que são tomados, quer pelos partidos, quer os votos de louvor, de congratulação e de pesar, em que se perde ali cerca de 1h30 todas as reuniões. Eu acho que isso poderia ser alterado de forma a permitir que o público pudesse intervir. Eu sei que no último regimento já se fez com que o público deixasse intervir no fim das Assembleias Municipais e passasse para antes do período da ordem do dia, não é? Mas, de qualquer forma, quando o público vai falar na maior parte das reuniões, já só fala por volta das 10 horas, 10h30, que é quando vai começar a reunião, efetivamente, quando ela estava marcada para as 7h30. Portanto, logo aí já se perderam 2h30, 3 horas de discussão antes, em que, quando o público vai falar, ou já está cansado, ou já desistiu, ou já não está, ou já não lhe apetece, portanto, e já não está dentro da sala. Portanto, nós temos que encurtar de forma a que tornar as reuniões mais participativas e mais apetecíveis também para quem nos ouve, de forma a que a participação aumente. Essa é uma das questões que eu gostaria, se caso venha a ser eleito Presidente da Assembleia, de alterar no regimento, obviamente ouvindo os partidos que irão fazer parte da nova Assembleia, para tentarmos chegar aqui a um entendimento, porque é sempre possível. Comigo haverá sempre entendimentos, haverá sempre conversas com todos, independentemente do resultado que venha a surgir. Eu estarei sempre disponível, estando de um lado ou do outro, para conseguirmos o máximo de consenso possível para dignificar o órgão Assembleia Municipal. Muito bem. Fala aqui, portanto, de uma ideia para fazer alterações e levantar a curiosidade da nossa parte de saber que propostas tem em termos de candidato para que
para a Assembleia, obviamente para além desta tentativa aqui de melhorar talvez um bocadinho as condições para que o público possa intervir com mais atempadamente e mais vezes? Tenho várias. O meu livro de mesinha de cabeceira nas férias deste ano foi o Regimento da Assembleia Municipal. Muito bem. Não é muito grande, mas de qualquer forma foi aquilo que eu fui levando para ler e para ir tirando alguns apontamentos daquilo que seriam medidas que eu gostaria de ver implementadas de uma outra forma, conversando com os partidos a seguir à eleição, de forma a tentarmos conseguir ver se seria possível um entendimento de alterar aqui uma ou outra questão. Nomeadamente, vamos começar pela questão da descentralização. Eu acho que era importante retomarmos a deslocalização da Assembleia Municipal de forma a poder ser em vários sítios, para poder levar a vários pontos do Conselho, para que as pessoas possam ir assistir e não tenham que se deslocar sempre à sede do Conselho. Pronto, nós temos quatro polos urbanos, portanto, eu acho que podemos andar aqui entre estes 4 polos urbanos, seria interessante. Pelo menos nós temos 5 Assembleias Municipais por ano, portanto, rodar aqui durante o ano. Estaríamos a falar de Barrosas, Longra, Lixa e Felgueiras, de forma a poder aqui as pessoas poderem participar também e também poder despertar a curiosidade daquilo que é de forma como funciona uma Assembleia Municipal. Preparado com o tempo, acho que isso é possível, portanto, acho que é uma das matérias que eu irei também aprofundar. Falávamos aqui antes, em off, e agora falando aqui na entrevista, a questão dos votos de pesar, que é uma situação que poderia ser resolvido pesar com gratulação e de louvor, dentro daquilo que é a Comissão Permanente, de forma a dar dignidade àquilo que são os votos na mesma. O resultado final é sempre o mesmo, mas mas encurtamos aqui cerca de 1 hora e tal na discussão daquilo que se perde. E logo no início da Assembleia Logo no início da Assembleia, o que faz com que muita gente desista de ver a Assembleia. Nós próprios nos cansamos muitas vezes porque vemos os votos repetidos 3 e 4 vezes, o mesmo voto, e às vezes é uma perca de tempo. E acho que isso pode ser encurtado, combinado com os partidos, obviamente com o tempo. Poderá haver uma exceção ou outra, porque nós sabemos que a reunião de Comissão Permanente é sempre 15 dias antes e nesse período de 15 dias pode acontecer alguma questão imprevisível, e sendo uma coisa imprevisível de uma figura que mereça esse destaque, também teremos que ter essa abertura, mas aí já estamos a encurtar noutras situações. Portanto, acho que isso é possível. E há muitas mais para uma outra discussão, que poderíamos começar por aqui ou não, mas acho que neste momento não é a altura de ir dizendo tudo, até porque ainda não reuni também com aquilo que vai ser aquelas pessoas que vão comigo trabalhar esta parte do regimento. Isto foi aquela que foi a leitura das férias que eu fui alterando, mas tentar implementar aqui, numa Assembleia Municipal, dentro daquilo que é a lei nacional, aquilo que também se faz muitas vezes na Assembleia da República e que eu entendi que era um bom funcionamento que se poderá transferir aqui para o município. Portanto, traz aqui a sua experiência aqui. Sim, aproveitar essa experiência. Eu gostaria talvez de não mudar aqui de foco, mas chamar a nós aqui a sua experiência política. Foi candidato portanto, às legislativas. O PS aqui em Felgueiras não teve o melhor resultado. Em termos de, quando estamos a olhar para estas eleições, preocupa o PS de uma certa forma? Acha que se projetará? Haverá o perigo de projetar, portanto, estes resultados não tão bons para estas eleições autárquicas? Qual é a posição do partido nesse sentido? Não, eu penso que não. Eu fui candidato às legislativas agora em 2025, em março. Eu acho que o resultado foi aquilo que era a vontade expressa do povo português, quer dizer, claro. O voto é soberano, mas as pessoas são muito inteligentes, sabem distinguir os votos. As pessoas quiseram dar um recado ao governo, ele foi dado. As eleições autárquicas são mais personalizadas do que umas eleições legislativas. As pessoas aqui conhecem os candidatos, tratam os candidatos pelo nome, têm uma proximidade muito maior. Eu acho que não tem qualquer tipo de ligação. Obviamente pode haver sempre uma outra pessoa. Nós sabemos que esses são aqueles que seguem os partidos políticos e que, independentemente do candidato, vão sempre votar naquele partido. Portanto, esses são aqueles que são sempre fiéis. Mas não, nestas eleições as pessoas distinguem o voto. Aliás, há uma situação engraçada que nós vemos sempre, porque são 3 boletins distintos, 3 cores distintas, e os resultados não são sempre os mesmos.
Portanto, as pessoas conseguem distinguir muito bem já em quem é que querem votar. Portanto, estas eleições não são comparáveis com aquelas que foram as eleições. Portanto, não estão preocupados com isso. Nós estivemos presentes na apresentação da candidatura de Nuno Fonseca. Obviamente que Nuno Fonseca puxa de resultados, não é? E também de algumas ideias novas durante esta apresentação. Nós fizemos essa cobertura. Em termos desta candidatura, o que é que o António Faria, com a sua experiência política, destacaria que seriam as principais mensagens desta coligação e desta candidatura em geral? Esta candidatura, a principal mensagem que vai passando é aquela que nós trazemos desde 2017 e de qual eu também tive desde a sua fundação. Nós tínhamos um projeto para Felgueiras, o Nuno Fonseca tinha um projeto para Felgueiras, que desde o início que disse que, independentemente daquilo que seriam os votos que essa medida iria trazer, nós teríamos que pôr mais dignidade naquilo que é a vida das pessoas. E sempre dissemos que iríamos apostar na cobertura da rede de saneamento e de água no nosso concelho, embora de água estivéssemos já num nível mais avançado. E essa tem sido uma aposta durante estes últimos 8 anos, que o Executivo, sim, acredita tem feito, e bem, independentemente daquelas medidas menos favoráveis que esse desenvolvimento traz. Nós sabemos perfeitamente que o alargamento da rede de saneamento e de água traz constrangimentos enormes em termos de rede viária. Isso é visível. Este Executivo tem sido criticado por toda a oposição, mais alguns, daquilo que tem sido a rede viária municipal, que agora está numa fase de recuperação, porque, sobretudo nas zonas onde esse investimento já foi feito, em termos de alargamento de rede de saneamento e de água, como eu disse. Portanto, essa é uma principal aposta do Executivo, assim como a zona industrial de Barrancas e a captação de novo investimento, de nova indústria para o nosso concelho, de forma a que, no futuro, e no futuro é que as pessoas vão perceber isso, no futuro se venha a perceber menos a crise no setor de calçado, que já se começa a sentir no nosso concelho. Estamos a falar aqui um bocadinho de diversificação aqui na área industrial também. Portanto, foi uma visão que o Nuno Fonseca teve lá atrás, e que no futuro nós não vamos sentir tanto essa crise, espero eu, porque quando a crise estiver efetivamente a sentir-se, aquelas empresas já vão estar a laborar e, portanto, não se vai sentir tanto. Portanto, eu acho que foi uma aposta também aí nessa parte e depois permitir aquilo que foi o desenvolvimento do Conselho, sempre com críticas que vão havendo, que são legítimas, a questão de desbloquear o processo do PDM, que estava bloqueado há anos. O PDM era de 93, se não me engano, na altura ainda era o meu pai presidente de Câmara, portanto, acho que era o último PDM aprovado que tínhamos, portanto, foi o desbloqueado do PDM, o que permitiu que o Conselho fosse desenvolvendo. Obviamente temos ainda, nesta altura, e é uma preocupação para Felgueiras, para o Norte, para Portugal, para a Europa e para o mundo, que é a questão da habitação. Exato. E que vamos tentar... Grande pressão, novamente, a grande pressão para todos os presidentes de Câmara deste país, que são 308, não é? E para o Governo é, neste momento, a habitação, e é uma preocupação que temos, e neste aspecto, o Felgueiras tem melhorado pelo investimento privado, mas também é preciso um investimento público, e vamos ver como é que se consegue resolver essa situação. Muito bem. António Faria, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, acho que podemos ficar por aqui hoje. Eventualmente teremos aqui Nuno Fonseca também, obviamente. Ele poderá expandir um pouco mais aqui também sobre o papel e sobre a candidatura do Sim Acredita. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E boa campanha, digamos nós. Obrigado.